Graça e paz a todos, boa noite para quem está em casa nos assistindo, pelo YouTube, pela TV Amazônia. Eu creio que Deus tem algo para completar e já começou a fazer coisas grandes no nosso meio aqui. E Ele tem muito mais a realizar em nosso meio, só quem crê diga amém. Vamos dar um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31. Diz assim a palavra do Senhor: Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Quantos podem dizer amém? Sentados mesmo, apenas feche seus olhos, vamos fazer uma oração a mais. Senhor, nós queremos entronizar a Tua presença aqui e dizer que nós somos completamente necessitados de que Tu faças algo novo e poderoso em nós, aqui nesse lugar, nesta hora. Espírito Santo, tens liberdade para se mover em nosso meio. Abre os olhos espirituais, quebre cadeias, nos dê sensibilidade, nossos ouvidos para ouvir com o coração, ouvir com o nosso espírito o que o Senhor tem a dizer à Tua igreja nesta noite. E nos abençoe, nos cubra aqui, Senhor Deus, com Teu manto, Senhor, da Tua presença gloriosa, em nome de Jesus. Só quem crê nisso, diga amém. O tema da minha palavra hoje é não desista. Então, por gentileza, vire para essa pessoa tão especial que está ao seu lado, fala, seja qual for o motivo, seja qual for a razão, apenas não desista. Não importa o que está passando, não importa a forma que você chegou aqui nessa noite, a palavra de Deus para você, neste lugar, é para você não desistir. Amém, pessoal? E a minha palavra hoje, ela é endereçada para as pessoas que se encontram cansadas, sobrecarregadas. E eu não estou falando do cansaço daqueles que foram na praia hoje inteiro e vieram direto para o culto e estão cansados porque aproveitaram muito a praia hoje. Não, estou falando de um cansaço mais profundo, estou falando de um cansaço da alma, estou falando de um cansaço emocional e espiritual. Eu falo para pessoas que chegam a estar no ponto de se esgotarem totalmente. E eu sei que tem pessoas que estão carregando esses fardos pesados aqui e chegaram dessa maneira em nosso meio. Agora, como você sabe disso? Você pode me perguntar. Nós conversamos com muitas pessoas semanalmente, nós somos pastores, nós sentamos com pais de famílias, com mães, com jovens, e as pessoas confiam a nós suas histórias, seus dilemas, suas lutas, para nós ouvirmos, para orarmos, para darmos alguma direção. E muitas vezes nós não sabemos nem o que dizer, não tem uma solução fácil, não tem simples palavras para dizer o que fazer, porque o que nós encontramos são pessoas que têm enfrentado situações em suas vidas extremamente difíceis. E quando nós ouvimos essas histórias de pessoas que estão ao nosso redor, aqui mesmo na igreja, e olhamos para os nossos problemas, porque também tem um problema, você também tem o seu problema, mas nós vamos entender que existem pessoas que estão carregando tantas lutas, estão se envolvendo com lutas muito maiores do que as nossas mesmas. Então é muita presunção nossa achar que nós somos a pessoa mais desafortunada que existe no universo, que nossos problemas são maiores, todo mundo, tem gente sofrendo mais, tem gente que tem que lutar com mais intensidade, tem pessoas que têm que aplicar muito mais fé, tem pessoas que você ouve essas histórias reais de suas vidas, você fala assim, essa pessoa, ela é um herói para passar por tudo isso e continuar ainda de pé, lutando, mesmo que ela também esteja cansada. E é sobre isso que nós vamos ver e ouvir aqui hoje à noite.
E eu quero recorrer a uma história bíblica que fala muito para nós. Um episódio da história do profeta Elias. Quantos conhecem a história do profeta Elias? Levante a mão. Elias também foi um homem que se cansou. Elias foi um homem que ele chegou ao extremo. Ele chegou no fundo do poço. E eu quero ler contigo uma parte do capítulo 19 do primeiro livro de Reis, a partir do versículo 4. Se você puder abrir a sua Bíblia para acompanhar. Vai aparecer no telão, mas se você tiver uma Bíblia, eu prefiro que você faça a sua leitura, concentrar ainda mais. Eu vou ler vários versículos, vou ler até o versículo 17. Então, peço que você fique ligado, preste atenção, que aqui tem muitas chaves que nós vamos precisar para entender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Vamos ler o texto. 1 Reis 19, a partir do versículo 4. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, falando de Elias, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levanta-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras, em brasa, e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levanta-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio até ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os seus altares e mataram os seus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: saia daí, fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Pela segunda vez. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Também Elias fala pela segunda vez a mesma coisa. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Diga amém. Aqui está o trecho dessa história, se referindo a Elias, que naquela ocasião era a principal autoridade espiritual da nação de Israel. Se as pessoas quisessem ouvir a Deus, ele era a voz profética daquele tempo. Ele era a voz profética da nação. Se alguém queria um milagre, eles estavam na expectativa que Elias seria o homem que faria os milagres. Se alguém quisesse ter alguma direção de Deus, eles recorriam a esse homem, porque de fato, ele era um grande homem de Deus. Porém, ele passa por essa situação. Que situação? Ele fica tão esgotado fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, que ele tem um sentimento com desejo de morrer. Devido ao grau de tristeza, de luta, de sentimento, quem sabe, de solidão que ele se encontrava. E isso fica muito claro quando ele se reporta a Deus, falando a forma que ele se sentia. Ele achava que ele era o único que tinha sobrado de todos os servos de Deus, de todos os profetas da nação, de todos que não haviam se dobrado a Baal. Ele achava que somente ele tinha restado, tinha sozinho. Mas nós precisamos entender não somente
quem era Elias. Ele era esse homem, mas o que ele tinha passado anteriormente. Então, quando você volta à página da sua Bíblia, no capítulo 18, lá nesse lugar está relatado a grande batalha espiritual que Elias enfrentou, porém ele teve vitória. Aí você pode pensar assim, então se ele teve vitória, ele era para estar alegre, ele era para estar motivado a seguir em frente, ele era para estar mais animado ainda, mas nem sempre é assim. Lá no capítulo 18 tem o enfrentamento de Elias contra os 400 profetas de Baal e mais 450 profetas de outras entidades malignas. Era uma grande batalha no reino do Espírito, mas que ocorreu de fato entre pessoas. Era um homem contra centenas e centenas de feiticeiros. E era uma batalha a nível nacional, até porque ele era o profeta da nação. Ele tinha esse peso sobre ele de batalhar por sua nação. E ele era o homem escolhido por Deus para isso. Naquele momento da batalha dos profetas de Baal contra o Deus vivo, o Deus de Israel, a nação estava dividida na expectativa de assistir o que estava acontecendo para declarar quem era o Deus verdadeiro daquela nação. E Elias foi muito corajoso, ele foi muito ousado, ele enfrentou tudo isso com muita fé. E ele foi lá e ele assistiu tudo aquilo acontecendo. Você conhece a história, ele deu até a prioridade para aqueles falsos profetas poderem fazer os seus rituais e clamarem aos seus deuses, com D minúsculo. Mas a Bíblia fala que Deus travou o céu, travou o plano espiritual naquele momento e nada aconteceu. Por mais que eles se esforçaram, por mais que fizeram os seus rituais, as suas magias, as suas mandingas, nada aconteceu. Porque o Deus verdadeiro é o nosso Deus. O Deus verdadeiro é o Deus de Israel. E a Bíblia fala, pode aplaudir ao Senhor. E a Bíblia fala que quando Elias repara o altar, purifica o altar que já estava violado por aqueles homens, e ele ora a Deus, algo sobrenatural acontece, o fogo desce do céu, e lambe aquela água que estava ali, e toda a nação declara que só o Senhor é Deus. Ele tem uma grande vitória. E a Bíblia fala que o povo perseguiu os falsos profetas e mataram aqueles homens, eliminaram aqueles homens, e houve uma grande libertação da nação naquele tempo por conta disso. Mas quando Elias sai dali, ele sai não com um sentimento de conquista, não com um sentimento, eu estou pronto para a próxima batalha. Pelo contrário, ele sai pesado, sobrecarregado, porque as lutas não são fáceis. E eu quero me reportar a você nesse momento. Você pode dizer, mas eu não sou um profeta do Brasil. Eu não tenho uma liderança nesse nível, a minha luta não está nessa dimensão tão pesada, tão forte como nós vemos aqui no caso de Elias. Mas de qualquer forma, você tem as suas lutas. Você não está talvez representando o Brasil nesse nível de liderança, mas você representa a sua casa, você representa o seu casamento, você representa a sua família, você representa os seus filhos. Os jovens que são cristãos aqui representam a salvação dos seus pais. Você está na sua faculdade, está na sua escola, está no seu trabalho, você está enfrentando lutas, porque você tem certa liderança, certas responsabilidades, e a sua luta é proporcional ao nível que Deus tem te colocado. Então nunca vai ser fácil. Tem pessoas aqui que estão cansadas porque a luta às vezes demora. Temos que entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. E nem por isso, talvez você não consiga ter a percepção exata que Deus está trabalhando para você. A Bíblia fala que nunca se viu e nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Eu quero dizer que mesmo que você não consiga perceber, Deus está trabalhando por você nos bastidores. Deus está nessa guerra contigo. Pode ser que você se sinta sozinho porque você não percebe. Esses dias eu passei, acho que foi ontem, antes de ontem, passei ali no meu caminho, na Niso Chaves. Aí, sempre passo por ali. Do nada eu percebi que inaugurou uma nova academia. E eu falei assim, eu não vi essa obra.
Parece que foi de um dia para o outro, mas não foi. Aquela obra estava por trás dos tapumes. Ela estava coberta. Mas as pessoas estavam trabalhando por detrás. Estavam edificando, estavam construindo. Quando tirou, pareceu uma surpresa para mim. E foi uma surpresa para mim. O que eu quero dizer com isso? Que você talvez não está percebendo Deus trabalhando, porque Ele está por detrás dos tapumes. Mas Ele está trabalhando. E quando Ele tirar essa cerca, quando Ele tirar o que está cobrindo o trabalho dEle, você vai poder enxergar e celebrar a vitória que Deus está providenciando para a sua vida. E Elias era esse homem cheio de Deus, mas ele chega no fundo do poço, ele pensa em morrer. Ele não tem mais desejo pela vida. Imagina, como é que pode um homem de Deus chegar nesse nível? Como é que alguém cheio do Espírito Santo, que realizava milagres, que intercedia, que orou e caiu fogo do céu, que orou e não veio chuva, depois orou, veio chuva, que fez coisas incríveis no reino do Espírito. Agora ele está desanimado de conseguir continuar vivendo a sua própria vida, seguindo no seu ministério. Isso nos ensina algumas coisas, amados, que nós não somos sobrenaturais no sentido que não vamos enfrentar as nossas humanidades, as nossas lutas aqui na terra. Chega um tempo, chega uma ocasião que você pode se cansar, que você pode ter esses sentimentos que a vida, o mundo, Satanás, o pecado, ele quer nos impor esse sentimento de fragilidade, de vulnerabilidade, a ponto, sabe, de achar que nós não temos mais forças, assim como Elias também sentiu, ele não tinha mais forças, a visão dele era essa. E isso quebra alguns paradigmas para nós. E quebra paradigmas quando olhamos para as outras pessoas. Porque Elias, ele ficou desse jeito, parecia que era a última gota que precisava para transbordar. Era a ameaça de uma mulher, da esposa do rei. Depois de vencer os profetas de Baal, ele foi ameaçado por essa mulher. E era uma ameaça séria, era uma ameaça contra a sua vida. E algumas pessoas até dizem assim, eu já vi pregadores falando isso, é uma interpretação, pessoas falando isso. Como é que pode um homem que venceu mais de 800 profetas falsos e teve uma vitória como essa, agora ele está com medo de uma mulher? Mas não é só isso, tem que ter o contexto inteiro. E na nossa vida é assim, nós vamos acumulando fatos, lutas, histórias. E às vezes o que para os outros parece tão pequeno, tão insignificante, para nós pode ser a última gota para transbordar. E aquilo que para as pessoas parece pequeno, insignificante, para você não é. É por isso que a gente não pode diminuir o que os outros estão sentindo. Quando Elias fala para Deus que ele não queria mais viver, ele estava falando sério, irmãos. Ninguém fala sobre isso de qualquer maneira. Eu estou falando por nossos dias. Infelizmente, nós vivemos uma sociedade que nunca teve tantos casos de pessoas que estão atentando contra a própria vida. E nunca teve uma geração de tantas pessoas que falam sobre isso com uma certa normalidade. São ideações suicidas. Todos nós conhecemos alguém que já falou sobre isso, que já pensou nisso ou que já tentou fazer isso. E quando nós percebemos esses sinais, você não pode desprezar isso. Você não pode fingir que a pessoa, ou acreditar que a pessoa não está falando sério. Você tem que agir. Às vezes as pessoas não falam explicitamente, mas elas dão sinais. Às vezes é um direct lá no teu Instagram, e a pessoa está dando sinal que ela não está bem. Você não pode apenas achar que ela falou da boca para fora, não. Se alguém chega a pensar, chega a falar, é porque algo muito sério está acontecendo na vida dela. Essa pessoa se cansou muito. Na verdade, essa palavra que eu estou pregando para vocês é uma palavra que eu não queria estar pregando, porque eu não quero assim ser um motivador aqui. Eu não sou um motivador. Eu não quero dar uma palavra apenas para você se emocionar e sair se sentindo um pouco melhor, mas quando você passar por aquela porta, você continua a mesma pessoa. Na verdade, eu queria pregar outra palavra, mas eu tenho entendido que essa palavra é uma palavra pastoral para a igreja. É uma palavra de cuidado. É uma palavra que eu creio no meu Deus que cura qualquer enfermidade.
Eu não sou contra as pessoas procurarem ajuda dos especialistas, dos médicos, da medicina, da ciência, etc. E temos muitas opções hoje, e é bom que você faça isso se necessário. Só que eu não sou médico, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não sou especialista no assunto. Eu sou um pastor. E como pastor eu preciso anunciar a palavra de Deus, que Ele tem resposta para você nessa noite. Tem uma saída bíblica para você. Tem uma resposta de Deus para a sua vida. É isso que eu quero te apresentar. Se você vai no médico, se você vai tomar remédio, isso você tem que resolver. Mas eu tenho certeza que além disso tudo, Deus continua sendo o mesmo Deus. Assim como Ele tirou Elias do fundo da caverna, Ele pode tirar a sua vida também do fundo do poço ou de qualquer quarto escuro. Porque nosso Deus está vivo, amém? Então Elias, ele passa por isso, ele tem medo da mulher, ele é ameaçado, ele vai para a caverna, ele foge para o deserto, aliás, ele foge por isso. Ele ora a Deus dizendo que estava com vontade de morrer. E Deus entra então em providência. Diga assim, Deus sempre entra em providência quando eu clamo. Vamos repetir então, diga, quando eu clamo, Deus sempre entra em providência. Elias, ele pôde falar para Deus o que ele sentia. Não significa que tudo o que ele sentia era uma verdade absoluta, mas era a forma que ele se sentia. Deus respeitou isso. Deus ouviu mais de uma vez. Deus não se precipitou em dar uma solução fácil para ele. Deus faz uma terapia muito personalizada para Elias, que talvez eu, como um pastor, como alguém que está caminhando muito tempo na igreja, se eu fosse aconselhar, talvez eu não teria, certamente, eu não teria, a não ser que Deus me falasse, essa sabedoria para lidar com o problema de Elias como Deus teve. Às vezes nós somos precipitados em falar com as pessoas. Se você orar mais, você vai ter vitória. Se você entrar nos 21 dias de jejum, você vai ter vitória. Se você congregar fielmente, você vai ter vitória. Não que essas coisas não ajudem, tudo isso é bênção. Você tem que orar mesmo, tem que jejuar, tem que congregar, tem que estar no meio dos irmãos. Mas tem pessoas que estão tão fracas, que nem para isso elas têm força. E como eu disse no início, não são todos os casos que vão ter a mesma receita. E Deus preparou um plano psicológico, uma terapia individualizada para Elias, para o caso dele. Deus não corrige Elias. Deus não desfaz o que ele sentia, o que ele pensava. Deus simplesmente marca uma sessão para escutá-lo. Pode falar. E depois Deus, sabendo como ele se encontrava, Deus permite que ele durma. A Bíblia fala que Elias, depois de ter caminhado o dia inteiro, ele está tão cansado, era um cansaço generalizado, mas ele precisava ser restaurado física e emocionalmente. Então Elias dorme. Dormir é um santo remédio, irmãos. Às vezes você quer dar espadada em tudo que é demônio aí junto com Miguel, mas você não consegue nem vencer a insônia. Você não consegue nem dormir para ir para as outras guerras maiores. E a Bíblia fala que a terapia de Deus foi o seguinte: tá bom, Elias, durma. Quando você acordar vai ter um lanche ao teu lado. Coma. Eu estava brincando com os irmãos nos cultos anteriores que se o Elias fosse paraense, a Bíblia fala que Deus colocou pão e água para ele comer depois que dormiu, depois que ele acordou. Ia ter 1 litro de açaí, farinha grossa da Baguda, um camarão seco do lado, charque, e uma água depois para tirar a sede. Tanto que ele dormiu depois de novo. Ficou pesadinho, dormiu. Mas ele não era paraense. Foi realmente pão e água. E ele dormiu de novo. E depois que ele acordou pela segunda vez, ele comeu de novo. O que eu quero dizer, irmãos, que para cada situação, Deus sabe como lidar com as tuas situações. Sabe, a gente não vai dar uma receita para ninguém aqui, eu só estou dizendo que você não pode desistir. Deus tem livramento para você, Deus tem resposta, Deus quer interferir, sabe, nas tuas lutas, nas tuas dores e te erguer novamente. Você pode estar até cansado, mas o Deus que restaura as forças do cansado está aqui em nosso meio.
E a unção dele está liberada sobre nós para fazer grandes coisas aqui nesse lugar. Só quem crê nisso, diga amém. E dê um aplauso a ele, por favor. Depois que Deus faz essa terapia, qual é a terapia? Dorme, come, dorme, come. Deus estava preparando as emoções, o físico, a estrutura daquele homem, porque chegaria a vez de Deus falar. É interessante que quando as pessoas estão tão cansadas, como o caso de Elias, as pessoas são precipitadas, tomam decisões erradas, falam o que não deveria falar, dá vazão a pensamentos intrusivos, dá lugar ao diabo. E Deus permitiu até, mas Deus falou assim, ó, você vai fazer essas coisas, dormir, comer, e agora eu quero falar contigo. E Deus manda Elias então sair daquele lugar do deserto, e ele ir para cima do monte. A Bíblia fala que é o monte do Senhor, Horebe. Irmãos, mesmo que você esteja cansado, você precisa subir ao monte do Senhor para ouvir a voz de Deus. Você precisa estar no lugar onde Deus fala, para você não ouvir outras vozes que não vão te ajudar, pelo contrário, podem te jogar mais fundo ainda. E Deus, quando dirige Elias, fala, suba ao monte, porque lá eu quero falar contigo. Elias estava tão desorientado que ele sobe um monte, mas lá no monte, onde Deus queria falar com ele, ele vai para dentro de uma caverna, porque na condição que ele estava, o lugar escuro parecia mais propício para ele se afundar nas suas mágoas e lamentações. Mas para você ouvir claramente a voz de Deus, Deus vai te ajudar a sair de dentro da caverna. Tem pessoas aqui que estão dentro da caverna. Tem pessoas que para estarem aqui hoje à noite é um milagre. Você não estava com vontade de vir, você estava sem força para sair da tua casa, você queria ficar sozinho dentro de um quarto. E o pior de tudo, quando você fica sozinho, você fica vulnerável. Você fica vulnerável aos ataques de Satanás, a vozes que não diz respeito à voz de Deus. E a história continua. Elias sai da caverna e Deus começa a falar com ele. A primeira pergunta, Elias, o que você está fazendo aqui? E quando Deus permite essa pergunta, claro que Deus sabia, ele dá a oportunidade para Elias falar mais o que estava no coração dele. Ele falou mais, se lamentou mais. Ele se lamentou mais, ele reclamou, ele falou que ele estava sozinho, que já tinham matado os profetas da nação, que ninguém mais servia a Deus naquele lugar, que ele estava sendo perseguido por todo mundo. Era até um exagero, porque a ameaça era de uma mulher, mas ele achava que todo mundo estava contra ele. Já viu quando você está numa pior, você acha que o mundo todo conspira contra você? Não é nenhuma realidade, mas você acha isso. E Deus ouve. Depois, Elias repete tudo de novo. O texto relata que ele repetiu exatamente as mesmas palavras. Lá na minha cidade, na terra onde eu nasci, isso se chama ladainha. Alguém sabe o que é ladainha aqui? Levante a mão, quem sabe o que é ladainha? Ladainha é aquela pessoa que faz sempre as mesmas reclamações. Toda vez reclama da mesma coisa. Aí outra pessoa fala assim, para com essa ladainha. Elias estava cheio de ladainha com Deus. Mas Deus é paciente. Amém? Diga assim, Deus é paciente. Diga assim, Deus está tendo paciência comigo. Dê um aplauso bem forte a Ele. Glória a Deus por isso. E a resposta de Deus para Elias é a resposta que Deus dá para mim e para você nessa noite. Na verdade, Deus fala para ele assim, Elias, você está sentindo assim, você quer morrer, você está desanimado, mas eu quero te dizer que o meu plano para contigo não acabou. E Deus diz para você isso nessa noite. Talvez você está cansado, desanimado, querendo desistir, mas assim como Deus fala para Elias, fala para você hoje também, o plano dele sobre a sua vida não terminou. Quem pode dizer amém?
Eu tenho mais para fazer através de você. Eu tenho mais para agir na sua vida. Eu tenho mais formas de te usar. Eu tenho uma caminhada à frente com você, portanto não desista. Deus fala para Elias assim: Elias, o que eu tenho para você é o seguinte: depois que eu te ouvi, depois que eu te entendi, mas o meu projeto para você, ainda existem 3 coisas que você precisa realizar. Você precisa então ungir o próximo rei da Síria, ungir o próximo rei de Israel e ungir um profeta no seu lugar. Eu não terminei contigo. Se você quiser continuar a caminhar, eu estou aqui para te levantar, para você ir além, para você ir mais à frente, para você ainda experimentar coisas que você não experimentou, para aumentar o seu nível. Basta você não desistir. E eu quero voltar então para Isaías 40, versículo 31. O texto que lemos no início: os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, caminham e não se cansam, eles correm, mas não se fatigam. Então a forma de nós recebermos esse tratamento de Deus, como Elias recebeu, primeira coisa, espera no Senhor. Espera no Senhor. Só para você poder se comunicar com alguém, vir para outra pessoa que você não falou ainda, que você já repetiu várias coisas, diga: irmão, espera no Senhor. Primeiro segredo, espere no Senhor. Esperar no Senhor não é uma atitude passiva. Deus, ele não age numa mente passiva. A mente passiva é espaço para Satanás agir. Tem pessoas, quando estão cansadas no meio da luta, ela entra num estado de passividade e ela começa a fazer coisas irresponsáveis. Algumas se envolvem com más companhias, outros vão buscar estímulos em drogas ilícitas, outros vão voltar para o alcoolismo, outros vão se envolver com prazeres pecaminosos. Mas porque ele está buscando uma forma de satisfazer aquele vazio, aquela ausência, aquela fraqueza, aquele estado de solidão. Mas a resposta de Deus para nós no texto de Isaías é: espera no Senhor. Espera no Senhor. Os nossos olhos têm que estar nele. Não existe outro lugar, não existe outra pessoa, não existe outra presença que possa nos livrar, que possa nos restaurar, que possa recuperar nossas forças, a não ser o nosso Deus. Eu gosto do texto de Salmo 121, que diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Minimamente, você precisa levantar os seus olhos, porque quem está cansado, quem está abatido, está cabisbaixo, está olhando para o chão, estão com seus ombros caídos. Mas mesmo que você se sinta assim, você precisa desse lugar de fraqueza, olhar para o alto, olhar para o Senhor, porque é dele que vem o teu socorro. Não coloque a sua expectativa nos políticos. Os políticos não vão resolver o teu problema, e nem o problema do Brasil. Não coloque a sua expectativa no governo, nem nos juízes, nem nos legisladores. Não coloque a sua expectativa nos empresários, nem no dinheiro. Só existe um lugar que você possa ser renovado, é esperando no Senhor. No Senhor. Você precisa ter minimamente essa disposição de ir para esse lugar, no Senhor. Nem que você vá se rastejando. Pastor, eu estou tão fraco que eu não consigo orar, eu não consigo nem ler a minha Bíblia. Eu já vi depoimentos de pessoas espirituais que me falaram isso. Ela entrou num estado de cansaço, de burnout, que disse: eu não conseguia nem ouvir uma pregação, eu não conseguia nem ler a minha Bíblia, eu não conseguia nem ter palavras para falar com o Senhor. Mas, mesmo que você não consiga falar, mesmo que você não consiga se expressar devidamente, você pode, nem que seja se rastejando pelo seu cansaço, ir para esse lugar que é a presença do Senhor. E esse lugar tem um nome, esse lugar é o teu quarto, é o teu lugar secreto. Eu não estou falando de coisas abstratas, eu estou falando de coisas reais que devemos fazer dia a dia. O próprio Jesus ensina lá em Mateus capítulo 6, quando orardes, entra no teu quarto e tranca a porta, e neste lugar secreto, fala com Deus, que Ele vai te recompensar.
É nesse lugar que nós seremos encontrados por Ele e a ajuda e o socorro virá nos resgatar, virá nos tomar pelas nossas mãos cansadas. Se você não faz isso, eu não tenho como te ajudar. Se você mesmo, sem palavras, não tem essa disposição de ir até esse lugar, nem que seja para ficar deitado lá, esperando Deus fazer alguma coisa, é nesse lugar que Deus te toca, é nesse lugar que Deus te encontra, é nesse lugar que Deus fala contigo, é nesse lugar que Deus vai realmente te colocar de pé novamente. Semelhantemente àquela mulher que a Bíblia fala que tinha uma hemorragia há 12 anos, fluxo de sangue há 12 anos, ela tinha gastado todo o seu dinheiro, as suas expectativas na medicina, nos remédios, nos homens, mas ninguém nunca pôde curá-la. Certamente uma mulher sangrando 12 anos, ela não tinha mais forças, mas ela soube que Jesus de Nazaré estava passando naquela localidade, então ela se esforçou ao máximo para tocar no Senhor. A Bíblia fala que ela toca na bainha do vestido de Jesus. Como uma mulher faz isso? Para ela fazer isso, ela tem que estar de joelho. Talvez ela foi por meio da multidão, sabe, totalmente curvada, quem sabe se rastejando ou ajoelhada, mas ela queria um toque do Senhor, porque ela nunca tinha encontrado solução em nenhum outro lugar. E a Bíblia fala que ela toca Jesus com toda a sua fé. Não teve um culto para isso acontecer, não teve sensacionalismo para isso acontecer, houve um toque em Jesus. Um toque de uma mulher desesperada, de uma mulher cansada, de uma mulher sangrando, não apenas fisicamente, mas na sua alma. E um toque foi suficiente para ela extrair o poder que estava em Jesus e ela ser completamente curada. O que eu quero dizer, se for necessário você ir se rastejando para o teu quarto todos os dias, mesmo sem palavras, mesmo sem público, mesmo sem holofotes, mesmo sem espetáculos, você precisa estar nesse lugar da providência do Senhor, porque a Bíblia fala que aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Terão suas forças renovadas. A grande pergunta não é se um dia você vai se cansar, porque até os mais preparados se cansam. Até Elias, homem de Deus, se cansou. Até Jesus, lá no jardim do Getsêmani, ele se sentia solitário para aquela missão que estava à frente dele, para a cruz. Nós vamos passar por isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, de Jesus. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo para você ter a sua vitória. Eu venci o pecado, eu venci as maldições, eu venci os inimigos, eu venci os ataques do mundo, eu venci Satanás, para que você tenha vitória. Jesus venceu a morte, Jesus venceu as doenças, Jesus venceu as crises emocionais, Jesus venceu a depressão, Jesus venceu a ansiedade, Jesus venceu a síndrome de pânico, para que você tenha vitória. A grande pergunta não é se você vai passar por isso ou por coisas semelhantes, a pergunta é se você está bem consciente do lugar onde você vai ser renovado. Você precisa escolher esse lugar. Não é saber onde é o local, eu já falei onde é. É escolher. É escolher se fortalecer. Eu aprendi esses dias que nas nossas vidas, às vezes a gente fica com aquela ideia, sabe, que eu vou ter minha fase, que eu vou estar lá no topo da montanha, celebrando ao Senhor, mas pode ser que eu tenha uma fase que eu vou estar lá no vale ou no deserto, passando pela luta. Mas nem sempre é assim, na verdade, na maioria das vezes, tem áreas da nossa vida que nós estamos no topo da montanha, enquanto, no mesmo momento, em outras áreas, nós estamos com lutas terríveis. Pode ser que na área financeira, profissional, você está voando, está no topo, mas na tua família você está lutando e está chorando pela tua família. Nós temos que aprender a lidar com as situações, sabe? E nós não somos estimulados apenas pelas circunstâncias. Na verdade, a nossa consistência espiritual é o que vai determinar se nós vamos suportar os tempos de lutas sem nos cansar a esse ponto de querer desistir.
sem largar tudo, sem abandonar, sem chutar o pau da barraca, sem jogar tudo para fora. Não, não faça isso. Você precisa confiar em Deus. E a Bíblia fala ainda no versículo 31 de Isaías capítulo 40, que aqueles que esperam no Senhor, eles voarão com asas como águia. Eles caminharão e não se cansarão, eles correrão e não se fatigarão. Isso quer dizer para mim que quando eu encontro esse lugar de renovo, nós já vimos que é a presença de Deus, que é o meu quarto, que é o meu local secreto, é o meu cantinho de oração. Você pode escolher esse local, de estar lá diariamente. Quando eu estou lá, coisas sobrenaturais acontecem comigo. Porque quando a Bíblia fala que caminham e correm, é algo humano. Legal. Já é uma grande coisa para quem está muito cansado. Não é qualquer um que sai daqui para correr 5 quilômetros. É uma parcela pequena da população que corre de 5 a 10 quilômetros. Nem todos conseguem. Mas se você treinar, você vai conseguir. Se você se preparar, você vai conseguir. Você pode caminhar 10 quilômetros aí, 5 quilômetros por dia, você vai conseguir. Mas voar não é natural. E a promessa de Deus é que você vai criar asas e voar como águia. Quando você enfrenta essas lutas, quando você é reerguido pelas mãos de Deus, vindo desse lugar secreto de oração, de busca pela presença, não apenas Ele vai te levantar, Ele vai fazer você vai voar nas asas do Espírito. Deus vai te dar outra visão, outra perspectiva. Quando nós estamos andando e caminhando, nós a enxergamos num plano linear. Eu consigo enxergar talvez uns 200 metros na minha frente, se não tiver nenhum obstáculo. Mas é muito pouco, porque nesse meio do caminho, eu não consigo ver o que tem depois. E talvez nessa distância, eu estou vendo os meus inimigos se levantando, eu estou vendo os exércitos me cercando, eu estou vendo armadilhas sendo montadas contra a minha vida, a minha família, o meu futuro, o meu ministério, a minha saúde. E a gente se desespera. Mas quando nós voamos com asas, como águia, como diz aqui o texto de Isaías, no versículo 31 do capítulo 40, nós enxergamos o plano completo. Nós vemos que logo depois da luta tem a bonança, logo depois do inimigo tem a vitória, logo após da luta nós teremos celebração, e aí eu vou poder ver o que Deus está fazendo para mim, que antes eu não conseguia enxergar. E é isso que Deus tem para você. Então, Deus vai nos levar mais alto. É interessante que a águia, ela é um animal, é uma ave que ela não se esconde das tempestades. Ela não tem medo do vento contrário, pelo contrário. É justamente se opondo contra o vento que ela é impulsionada para ir mais alto. É semelhante à aerodinâmica das aeronaves. É justamente se opondo contra a direção do vento que ele é impulsionado para decolar. Tem gente que só quer voar a favor do vento. Mas para você levantar voo, você tem que enfrentar o vento. Então você tem que enxergar que esse momento está passando aí. Essa luta que você está enfrentando não é para te destruir. Se Deus está permitindo, não é para te paralisar completamente. Não é para você largar, não é para você desistir, não é para abandonar. Não é para te esmagar, não é para te matar, não é para você morrer. É para servir de rampa para você ir mais alto. É para te impulsionar, é para te tornar mais resistente. É para te dar mais experiência. É para que quando você alcançar essa nova altitude, logo depois você consiga ir mais alto ainda. Porque assim como Deus falou com Elias, eu ainda não parei com aquilo que eu tenho que fazer na sua vida. Ainda tem coisas à sua frente. Ainda tem vida à sua frente. Ainda tem família à tua frente, ainda tem ministério à sua frente, ainda tem o chamado de Deus à tua frente, ainda tem os teus negócios a serem tocados. Você vai ocupar lugares estratégicos, porque Deus te chamou para coisas grandes. A Bíblia fala que Deus não nos chamou para sermos cauda, mas ser cabeça. A Bíblia fala que Deus vai estar conosco, abrindo portas para nós, em todos os lugares, na cidade, no campo. Ali nós teremos a bênção de Deus. Amados, nós estamos debaixo de uma graça, de uma unção, debaixo de promessas de bênçãos, mas não existe vitória sem luta.
Não existe, sabe, celebração sem você enfrentar as coisas que vão te elevar, que vão te desafiar. Então, mesmo no tempo de luta, se alegre no Senhor e não desista. Eu posso ouvir um amém? Diga comigo, não desista. Diga para o seu irmão, não desista. Diga para você mesmo, eu não vou desistir. Diga, Deus está me tomando pela minha mão direita. Ele está me sustentando com a sua destra fiel. Eu não vou sair daqui da forma que eu entrei nessa noite. Só quem crê, diga glória a Deus. Começa a glorificar Jesus. Dê um aplauso de vitória a Ele. Você pode ficar de pé por um instante?